o que é iniciação para Guénon? A iniciação para Guénon é a ruptura com a ordem de existência individual. Deixa eu explicar isso passo a passo, né? De maneira um pouco mais pormenorizada. O cosmos, a ordem universal, a manifestação universal, ela é hierarquizada. O ser, que é o princípio da manifestação, ele se reflete em graus diversos na existência. Então essa manifestação universal, ela é um todo hierarquizado, no interior do qual você tem graus superiores e graus inferiores do ser. Você tem estados superiores do ser e estados inferiores do ser, né? Ordens diferentes de realidade, né? Você vai entender melhor isso se você der uma lida em São Dionísio Areopagita, mas grosso modo é isso. Em segundo lugar, existem indivíduos aqui na nossa ordem de realidade, indivíduos que possuem em seu conjunto de possibilidades, em seus elementos constitutivos enquanto indivíduo, o potencial para superarem essa nossa ordem de realidade, esse estado de ser em que nós somos, e alcançarem uma ordem de realidade superior, se realizarem em estados superiores do ser, tomarem posse de estados superiores do ser. Eles têm isso como potencial, como uma potencialidade inscrita na individualidade deles, tá? E em terceiro lugar, não basta para esses indivíduos que eles tenham essas possibilidades em sua individualidade. Eles só vão poder atuar sobre essas potencialidades se essas potencialidades se tornarem capacidades, deixarem o campo da possibilidade pura, ou melhor, da potencialidade pura, e se tornarem sementes em cima das quais eles possam trabalhar. Para que isso ocorra, é necessário uma interferência do alto. É necessário que exista uma transmissão de um poder espiritual vindo lá da fonte do ser, né? E que atue sobre esses indivíduos e que transmitam a esses indivíduos um poder tal que transforme essas potencialidades deles em capacidades a serem trabalhadas. Isso é iniciação. Então, quando você tem esses dois elementos, a transmissão de um poder espiritual, transmissão de um poder voltado para a consecução de estados superiores do ser, né, que incide sobre um indivíduo qualificado que tenha essas possibilidades, então você gera aí virtualmente um iniciado. Agora, para que esse iniciado, ele efetivamente, ele pegue essas capacidades geradas por essa interferência do alto, por essa transmissão de poder, e transforme essas capacidades em uma realidade efetiva, que ele realmente conquiste esses estados superiores, é necessário aí um trabalho interior, é necessário um esforço ascético, é necessário determinadas técnicas que vão fazer com que ele passe desse estado de virtualidade para um estado de realização. Então, em síntese, grosso modo, é isso que é a iniciação para o Guénon. Você tem de ter em mente, primeiro, uma manifestação universal hierarquizada, tá? Que reflete em seus diversos níveis os diferentes graus de ser, os atributos do ser em diferentes níveis, em diferentes graus, né? E, em segundo lugar, indivíduos que trazem uma potencialidade em si mesmos, e essa potencialidade é passível de ser transformada em capacidades a serem trabalhadas na medida em que existe a interferência de um poder espiritual, que existe a transferência, a transmissão de um poder espiritual vindo do alto, vindo do próprio ser, né? Vindo de uma ordem de realidade superior, e que torne o indivíduo aí capaz aí de trabalhar em cima de si mesmo, a fim de
trabalhar em cima dessas capacidades a fim de conquistar aí o reino dos céus, conquistar os estados angélicos, né? Conquistar o ser em outro nível.